Bom, boa tarde a todas, a todas. A gente está começando mais um programa do História em Quarentena e hoje em um formato diferente, um formato novo. A gente está aqui com o professor Carlos Fico, da FRJ, que vai ser entrevistado pela equipe de coordenadores do História em Quarentena. Então, aqui comigo hoje estão o Carlos Benites, a Melanie Tuluat, a Natália Guerelos, o Paulo César Gomes e eu, Lucas Pedretti. O História em Quarentena tem na coordenação ainda a Mariana Menezes, que não está com a gente hoje, mas essa equipe quase completa vai tocar essa entrevista, esse Roda Viva com o professor Carlos Fico hoje. O Fico ele é professor titular de História do Brasil do Instituto de História da Federal do Rio de Janeiro, autor de vários livros sobre a ditadura brasileira, dentre eles Reinventando o Otimismo, Como Eles Agiam, e é reconhecidamente um dos principais especialistas do tema. Primeiro, obrigado por aceitar o convite, professor, e eu vou começar fazendo a primeira pergunta já. Queria colocar uma questão sobre a parte significativa da bibliografia produzida, especialmente pelos historiadores depois de 2004, no Brasil, partia do pressuposto de que a esquerda tinha sido vitoriosa nas disputas de memória, nas batalhas de memória sobre o período, né? E se produziu muita coisa a partir dessa ideia, e eu queria perguntar para você, como você via essa noção, esse pressuposto naquele momento, e como você interpreta essa ideia hoje à luz da conjuntura atual? Oi, Lucas. Boa tarde para você, para todo mundo. Eu nunca concordei com essa leitura, porque a esquerda saiu frustrada da ditadura militar, como eu já escrevi em diversos artigos, por conta da ausência de ruptura entre a ditadura e a democracia, que a gente teve Sarney, toda aquela história, e também por conta do não julgamento dos militares, vamos dizer assim, para simplificar, porque também civis cometeram violações de direitos humanos, não apenas militares, mas é como ficou no jargão. Então, a esquerda saiu muito frustrada, o que eu acho que explica, em grande medida, a própria trajetória da esquerda posteriormente à ditadura. Uma vez eu estava num debate estou rindo porque é uma coisa muito velha, e o Jarbas Passarinho ainda era vivo, e eu estava num debate com ele, lá no Senado, uma coisa inacreditável. E o Jarbas, eu fiz muitas críticas, o Jarbas Passarinho ficou muito pesaroso, quase chorou, e lá pelas tantas ele falou disso, nós perdemos a batalha da imagem. Ele gostava muito de repetir essa história, que é uma falácia, porque todas as pesquisas posteriores de opinião pública sempre apontavam que as Forças Armadas na sociedade brasileira estavam com uma imagem positiva, né? Então, o que houve foi que no governo Lula e Dilma, ou nos governos Lula e Dilma, houve uma série de medidas de justiça de transição que deram a impressão da prevalência de uma certa versão heróica sobre a luta armada, isso de fato aconteceu, mas na real mesmo da sociedade, as Forças Armadas sempre foram e continuam sendo muito bem vistas. Carlos, está com você. Olá, professor, tudo bem? Um prazer, viu? Então, eu estou mais interessado na questão um pouquinho da influência da atualidade, da situação atual política do Brasil, na forma na que abordamos a história da ditadura. Pois, pelo que tenho visto, o horizonte cognitivo dos cientistas sociais estão achando em ir para trás, né? Nessa forma de ver a ditadura, o marco explicativo para poder interpretar o que está acontecendo agora no Brasil. Então, a minha pergunta iria um pouquinho no sentido de se existe um certo risco de ficar saturado desse horizonte cognitivo, né, desse fascismo do século XXI, procurando reflexos no passado e até certo ponto fazer que a historiografia sobre a ditadura que se está fazendo agora e que se fará no futuro fique em um discurso quase teleológico sobre a ditadura até hoje.
Pois é, eu tenho dado um monte de entrevistas para a imprensa estrangeira, inclusive, e todo mundo faz essa correlação que a mim parece completamente sem sentido entre o período da ditadura militar e o dia de hoje, né? Não sei se isso afeta propriamente a historiografia, né? Não sei, porque ainda não vi assim, uma produção historiográfica sólida. Tem muito blá, 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 tem muita gente falando, né? Talvez até em excesso, que torna a minha fala também um pouco excessiva, mas em termos de produção historiográfica eu não tenho visto isso acontecer. Tem muita opinião de cientista político, né, coisas dessa natureza, mas eu acho que nós vivemos uma fase completamente distinta da ditadura militar. Eu escrevi sobre isso num artigo de, acho que 2017, falando exatamente dessa questão de que frequentemente a gente não entende a realidade contemporânea. E naquela época eu conversava com um desses analistas de literatura ou coisa que valha, e ele me dizia assim, pois é, o terço final do século XX vai ser marcado pela memória inaugurada com a violência do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, e eu ficava ouvindo aquilo, eu dizia, pensava com meus botões, e até falei para ele também, mas você não está se dando conta do fenômeno da internet, da robótica, da cibernética? Isso aí é que vai alterar completamente a realidade no próximo século. Isso ainda era lá no final do século XX. Então, eu acho que as pessoas não se dão conta desse fenômeno e chamam de discurso do ódio e sei lá mais o quê, mas eu vejo nisso uma grande dimensão, inclusive lúdica, que explica, em muitos momentos da história, uma relação de ressentimento e uma relação lúdica, que tem um conteúdo de perversidade, como, por exemplo, das crianças e adolescentes que fazem brincadeiras, né, que a gente vê no cotidiano. Isso se expressa muito no discurso do ressentimento com as lideranças intelectuais, com os políticos, né, como no passado era a eleição, não me lembro agora se era do macaco, do Jardim Zoológico aqui do Rio de Janeiro, que foi uma vez muito votado, e também uma figura de um rinoceronte, que é um deboche da política, um deboche das lideranças, e que, associado ao ressentimento com a crise das redes de amparo social, nos levaram a essa atualidade na qual as chamadas redes sociais têm expressado essa conjugação de fenômenos, né? Esse fenômeno da perversidade misturado com ressentimento e também com uma manipulação quase que lúdica da possibilidade de externar uma opinião, que no passado ficava restrito a esses momentos que eu mencionei. Então, acho que a maioria dos intelectuais, é uma coisa muito presunçosa que eu estou dizendo, né? De me contestar tudo que vai sendo dito, mas, enfim, é o que eu acho. Eu acho que a maioria dos intelectuais não se deu conta para esse fenômeno. Alguns, inclusive, sugerem a possibilidade de uma luta no próprio contexto das redes sociais, o que eu acho que é um excesso de otimismo, porque a prevalência dessa mistura de ressentimento com a possibilidade de expressão debochada da opinião, como eu dizia, né, lá nessa conversa, não vou citar o nome desse famoso intelectual, que marca o século atual, né? Muito mais do que qualquer outra suposta característica do tempo presente, para voltar à sua pergunta, que seria, no caso da história europeia, sei lá, o Holocausto, Segunda Guerra, ou, no nosso caso latino-americano, as ditaduras militares. Nós estamos numa outra fase, como eu já disse em alguns artigos, uma outra fase da história do tempo presente. Melanie? Olá, boa tarde, Carlos. Pegando o gancho que o Lucas fez no começo da historiografia da ditadura militar brasileira, os seus trabalhos sobre censura durante o regime militar,
eles tendem a separar, ou pelo menos a analisar de forma distinta, a censura ligada a temáticas políticas e a censura moral. Porém, nos anos 60 e 70, e hoje também, tentando fazer esse estudo comparado, né? Apesar das diferenças, essas questões de costume, de sexualidade, de esquema tradicional de família, o íntimo, né? O íntimo é político, né? Essas questões todas, enfim, as componentes do debate público em torno de moralismo, de moral, são intrinsecamente políticas. Então, e usadas dentro do debate político. Então, eu queria saber um pouco como você acha que a gente pode resolver essa contradição pensando em essa dualidade, censura política e censura moral. Não há contradição nenhuma. Eu nunca disse que a censura moral não era política, mas há uma evidência concreta, empírica e retorquível de que havia dois órgãos para fazer a censura. Uma com o conteúdo voltado para o controle de, sei lá, iniciativas relacionadas à moral e aos costumes, né, como eles chamavam, que era o DCDP, um órgão de censura que sempre existiu no Brasil até 88, e outra, um gabinete secreto na Polícia Federal que estava restrito à censura dos jornais, basicamente, né? Telejornais também não precisava muito, porque os telejornais da Globo apoiavam a ditadura. Mas, enfim, fazia censura da imprensa. Então, são dois órgãos diferentes que, evidentemente, demandam uma análise distinta. Agora, que a censura moral é política, isso é óbvio, e foi sempre essa hipótese, inclusive, que eu defendi, na medida em que a própria censura moral do teatro, da música, do cinema, ela foi se politizando, estrito sensu, durante a ditadura, o que não havia antes, inclusive, em alguma medida, com reação dos próprios censores da DCDP, que não gostavam muito de fazer essa censura política. Então, as duas coisas são conjugadas, não há contradição, e é claro que esse discurso conservador, ou mesmo reacionário, ou de direita, como queiram chamar, que havia durante a ditadura militar, ele sempre existiu e continua existindo, né? Muitas pessoas, militares e civis, na ditadura militar, conjugavam as duas coisas, por exemplo, a opção pelo rock, pelo cabelo comprido, pelas drogas, pela pílula anticoncepcional, pela sexualidade feminina mais aberta. Tudo isso era frequentemente chamado como porta de entrada para o comunismo na ditadura. E esse discurso sempre existiu, continua existindo até hoje. Então, é claro que durante a ditadura havia muito mais meios e modos dos donos do poder, vamos chamar assim, tentarem coibir essas coisas, né? E hoje a gente vê as tentativas que aí estão, felizmente, em boa parte, pelo menos as iniciativas oficiais, têm sido coibidas pela justiça. Natália. Professor Carlos, um prazer, muito obrigada pela oportunidade. Num artigo seu de 2017, que eu gosto muito, onde você trata de teoria e historiografia, você disse que quando você tinha 23 anos, você disse a um professor que gostaria de trabalhar com teoria, e ele disse que era melhor fazer isso depois dos 60, e aí você pergunta por quê, você é mais inteligente? Ele diz sim, ou então mais esclerosado. E aí vão te perdoar pelo que você vai dizer. Eu gosto muito dessa ideia, porque não só como professor especialista de ditadura militar, mas também professor de História do Brasil, e a minha questão tem uma ligação com a questão do Carlos, mas pensa então nessa longa duração da história brasileira, pelo menos desde a República. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa desse discurso que é historiográfico, mas é também de senso comum, muitas vezes, que trata a história brasileira como um conjunto de inevitáveis golpes e como uma sociedade intrinsecamente antidemocrática. Como professora fora do Brasil, eu tenho muita reticência a esse discurso repetitivo, porque parece que não só o Brasil, como as nações latino-americanas, são o contra-exemplo da democracia. Então, eu queria saber o que você acha desse discurso. Eu acho esse discurso errado e horrível, né? E tem a ver, inclusive, quem falava isso para mim foi o Ciro Flammarion, que eu posso dizer,
falecido e querido Ciro Flammarion Cardoso é que me disse isso uma vez: você para de querer estudar teoria com 20 e poucos anos, espera envelhecer. Agora eu já tenho 61, então eu posso falar de teoria. E um dos trabalhos que eu tenho feito ultimamente nesse sentido é justamente repensar o quanto essa questão da chamada teoria da modernização, ela ainda é persistente, né? Talvez não seja persistente na academia, né? Porque provavelmente as pessoas têm vergonha de se associar àqueles pensadores, sobretudo da ciência política norte-americana, que falavam essa bobajada, mas ainda existe no senso comum, né? No senso comum, a ideia de populismo, por exemplo, que virou uma coisa assim que é uma meleca, né? Que serve para explicar desde Donald Trump a Bolsonaro, passando por Lula, e vão lá atrás em Getúlio Vargas, mas também Jânio Quadros. Ou seja, populismo é todo mundo, de quem eu não gosto, que é um conceito, como vocês sabem, que foi forjado nesse contexto de uma percepção da modernização que contrapunha países fadados ao fracasso político, de sistemas políticos frágeis, a supostos modelos de democracia elaborada, como Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, é uma coisa tão flagrantemente equivocada, até mesmo pelas evidências que nos cercam hoje nessas supostas democracias, como Estados Unidos, Inglaterra e França, com tantos problemas institucionais, inclusive, né, que não faz o menor sentido. Então, o nosso desafio teórico hoje em dia é o de propor leituras que incorporem essas dimensões dos problemas políticos na trajetória, no caso do Brasil, eu estou pensando, na trajetória de uma sociedade marcada pela desigualdade, pela falta de oportunidade, pela falta de assistência, pelo investimento na burrice, pelo investimento digamos, na incapacidade de construção de uma cidadania civil plena, né? Então, este que é o grande desafio, e, portanto, eu estou completamente em desacordo com esses rescaldos surpreendentemente persistentes da velha teoria da modernização. Para fechar o primeiro bloco, Paulo. Então, eu tive muita dificuldade de criar perguntas, mas enfim. Você pode fazer perguntas mais pessoais, que você me conhece. Né? Tipo assim, na verdade, eu queria te pedir para comentar um pouco sobre a questão dessa categoria, utopia autoritária, enfim, que você deve também já estar bastante cansado de falar sobre isso, mas na perspectiva de quando você usou essa expressão criada pelo pessoal do CPDOC para tentar complexificar um pouco essa visão que se tinha muito unidirecional da doutrina ou ideologia de segurança nacional que marcou um período da produção historiográfica sobre o golpe e a ditadura. Então, se você pudesse explorar um pouco essa questão da utopia autoritária e falar assim, se na sua concepção isso ainda faz sentido hoje como uma permanência, sobretudo no campo dos militares, se ainda faz sentido falar em uma utopia autoritária na história do tempo presente, agora, no Brasil. Eu acho que faz, sabe? Eu acho que essa ideia de uma visão autoritária e utópica, infelizmente, marca não só a ditadura militar, né, mas uma longa tradição de pensamento político brasileiro que se caracteriza por essa perspectiva antidemocrática e autoritária, inclusive na esquerda, de atalhos, né, atalhos à Constituição, atalhos à democracia, na ideia, na suposição de que, então, agora nós vamos conseguir resolver o problema. Mas isso é antidemocrático? Não, mas é só um pouquinho. Né? Isso é anticonstitucional, é inconstitucional, mas é passageiro. Então, essa visão autoritária,
que, no caso da ditadura militar, esteve, digamos, num paroxismo, né, como é óbvio que era uma ditadura, ela, no entanto, marca a trajetória, pelo menos da história republicana brasileira, até hoje. Até hoje. Se você pegar os planos econômicos todos, você vai ver que eles têm inúmeros aspectos inconstitucionais. Eu poderia listar aqui dezenas de exemplos de iniciativas inconstitucionais aprovadas pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro desde a fundação da República até hoje, né? Provavelmente agora estão fazendo alguma coisa nesse sentido. O Congresso Nacional também. Então, é uma perspectiva, ou é um traço marcante, eu não chamo de cultura política, é um traço marcante da história política brasileira, e que tem essa perspectiva autoritária e elitista, porque subjacente a essas iniciativas está, tanto na ditadura como antes e depois, está a ideia de que o povo é incapaz de compreender. O povo é incapaz de compreender, por exemplo, a necessidade da reforma da Previdência. Então, não vamos falar sobre isso, né? Nós, candidatos, por exemplo, de esquerda. Essa visão de um povo incapaz, ela é claro que na ditadura militar a marca registrada, mas, infelizmente, não é uma característica só dos militares, e tampouco uma característica que tenha prevalecido só durante a ditadura. Então, eu acho que essa visão de uma utopia, no pior sentido possível, porque é marcada por esse viés autoritário, ela existe até hoje e, infelizmente, tem existido em todo o período republicano. Eu vou, para começar aqui a segunda rodada, pegar um gancho no que o Paulo falou e trazer esse tema dos militares. Essa discussão sobre a relação civil-militar no Brasil, evidentemente, voltou ao primeiro plano do debate público. E acho que parte da academia tem tentado acompanhar essa nova realidade, especialmente os cientistas sociais, cientistas políticos. Queria saber como o senhor acha que essa agenda, né, esse olhar renovado para as relações civis militares, de parte da academia, pode ajudar a entender o Brasil de hoje, mas também quais são as principais armadilhas que a análise dos militares coloca para o pesquisador? Eu acho que a maior armadilha é essa que nós comentamos aí em algum momento, de remetermos à ditadura militar. E não perceber que qualquer que fosse o candidato de extrema-direita que tivesse sido eleito, mesmo que não fosse um ex-capitão, como é o caso do Bolsonaro, teria recorrido aos militares para preencher ministérios e cargos do primeiro escalão. Porque nós não temos um partido de direita tradicional, expressivo no Brasil. Tanto foi o problema do Bolsonaro, foi o mesmo que o do Collor, né? A falta absurda de quadros, completa falta de quadros, persiste até hoje. É difícil conseguir um ministro, é difícil conseguir um diretor disso, daquilo. Então, o recurso aos militares se amparou naquela visão dos militares bem preparados, que é um mito completo, né? Porque esses militares brasileiros são extremamente despreparados, até mesmo para as funções militares, imagina para as de gestão da coisa pública. E, portanto, eu acho que essa remissão, essa referência, melhor dizendo, à ditadura militar, para compreendermos a presença dos militares hoje em dia no governo Bolsonaro, é o risco maior. Risco maior porque é uma comparação aparentemente óbvia, né, e que supostamente faz sentido, mas, como eu disse antes, não faz o menor sentido. Eu acho que a gente está perdendo, em termos analíticos, a percepção da fase de transição em que estamos, não esgotada ainda, da interferência do ressentimento, da interferência do descaso político e mesmo do deboche político, como eu falei antes, que se expressam de maneira explosiva, né, por conta das chamadas redes sociais. Carlos? Eu fiquei muito curioso com a resposta que você me deu na rodada anterior,
e sobretudo com a questão da batalha pela memória e pela narrativa do acontecer do tempo presente, pois, como todos sabemos, né, tem essa saturação de lives, de extras, de debates, etc., em todas as redes sociais. E, certo, por um lado tem que parece que o mundo acadêmico descobriu essas ferramentas agora e todo mundo aí querendo participar, mas, por outro lado, pode ser que somos todos muito cientes dessa batalha pela narrativa, sobretudo nos tempos atuais no Brasil, e que isso pode explicar mesmo essa saturação desses canais de comunicação, e que temos todos contribuídos também a um pouquinho a essa cacofonia, se nos dá conta, principalmente também a História em Quarentena, que temos contribuído muito a isso. Olha, tem uma coisa que eu chamo de retórica da iminência. Eu acho, não sei se eu já falei sobre isso. Tem uma frase do Leopold von Ranke, famoso historiador do século XIX, identificado equivocadamente pelos franceses como positivismo. Mas, enfim. Tem uma frase do Leopold von Ranke que é o seguinte: todas as épocas estão próximas de Deus. Ele, com isso, queria evitar, não era uma perspectiva religiosa, ele queria evitar a supervalorização do presente. Tanto todas as épocas, de algum momento, já estiveram também, são dignas de reflexão, e não apenas a nossa época presente. Isso é o que eu chamo de retórica da iminência, é a ausência de percepção disso. A retórica da iminência é aquela que diz assim, agora com o Bolsonaro não sei o quê, agora com o Donald Trump não sei o quê, agora com o coronavírus não sei o quê. Então, vocês veem, isso é muito cansativo, eu acho extremamente cansativo, né? A falta de distanciamento, a falta de uma percepção crítica de que as coisas não vão mudar só porque não vão mudar radicalmente, não, o mundo não vai acabar, nós não estamos à beira do abismo só porque nós estamos aqui. Então, essa retórica que faz supor que o nosso tempo vivido é um tempo de iminências decisivas que mudarão o curso da história, é uma das coisas mais anti-históricas que existem. Porque você não está tendo distanciamento para perceber que pode ser uma banalidade, pode ser uma nota de rodapé daqui a 100 anos, esse ou aquele fenômeno. Eu não estou querendo banalizar nada, mas é preciso ter um certo cuidado para a gente não incorrer, né, nesse risco. Então, quando eu falava, antes talvez da gravação começar, eu estava um pouco cansado com o cotidiano, de tantas entrevistas e tal, não é pelas entrevistas. Eu faço isso há mais de 10 anos. Eu uso a internet para fazer divulgação científica há mais de 10 anos e adoro fazer isso. Não é isso, mas é com uma certa percepção de supervalorização do presente e, portanto, de ausência de distanciamento analítico, que eu chamo, enfim, de retórica da iminência. Então, eu já não me lembro mais qual foi a sua pergunta, mas era um pouco nesse sentido que eu queria falar quando eu te ouvi. Então, acho que deve ter alguma correlação, espero que sim, me desculpe se não tiver. Melanie. Então, falando de hoje mesmo, das armadilhas, e justamente para tentar pensar um pouco nessa questão da distância crítica em relação à época que estamos vivendo, enquanto historiadora, enquanto historiador, como encarar e analisar o atual, mas também não nascido hoje, desdém, pela complexidade, pelo raciocínio, pela precisão, né, pelo conhecimento, na verdade, que é manifestado pelo atual presidente brasileiro, mas também por vários setores, né, da população, não somente o governo, o presidente, sem cair na armadilha de culpar a burrice somente, eles são burros, são imbecis, né? Sem cair nessa armadilha. E justamente não retomar essa visão do povo incapaz, mas pelo outro lado, né? Qual é o papel na reflexão do historiador frente a
essa constatação, né? Eu acho que essa necessidade é premente, né, de nós apontarmos para o autoritarismo e para o elitismo dessas perspectivas antidemocráticas que supõem o povo como despreparado. E eu acho que a história, digamos, a cena política, tanto aqui quanto em outros países, está muito longe de fazer isso, né? A democracia demanda uma confiança popular na população. E, portanto, isso precisaria ser muito exercitado. No caso do Brasil, isso não tem sido exercitado por uma série de razões, inclusive esse autoritarismo e esse elitismo que marcam a tradição política brasileira, inclusive da esquerda. Então, eu acho que uma das formas da gente superar isso é problematizando, apontando exatamente essa conotação antidemocrática e autoritária, inclusive dos setores progressistas ou de esquerda. E também um fenômeno que eu mencionei alguns anos atrás, que é o da interrupção. Esse governo tem singularidades, é claro, tem especificidades. Só que eu não acho que seja a presença de 10 militares em postos ministeriais. Isso aí aconteceria, como eu disse, em qualquer governo de extrema-direita no Brasil. A singularidade, a especificidade desse governo é o combate que ele faz diariamente a valores que nós supunhamos estivessem já assentados, como a defesa dos direitos humanos, né, para mencionar um. Então, esse governo tem se dado a ousadia de atacar direitos humanos em diversas esferas, não vou entrar em detalhes aqui, e que isso tem também um componente que a gente chama de autoritarismo socialmente existente. Respondendo a um outro aspecto da sua pergunta, acho que esse é um ponto também. O autoritarismo não está só referido ao Estado, ao governo, a uma ditadura, mas há também componentes de autoritarismo que estão inerentes na sociedade, no caso da sociedade brasileira, ainda uma sociedade extremamente racista, e autoritária, e homofóbica, e machista, etc. Então, lidar com essas questões de maneira transparente, crítica, numa perspectiva histórica, eu acho que é o caminho que a gente tem para não ficar fazendo metáforas confortáveis, elementares, um conhecimento pouco crítico da realidade no caso brasileiro. Natália? Acho que a minha questão vai num prolongamento, talvez, da questão da Melanie, do Carlos também, e do Lucas, sobre a questão dos militares, mas eu queria até dar um exemplo antes, quando eu dava aula em 2015 numa universidade particular no Brasil, a gente tinha um aluno que já trazia muito Olavo de Carvalho para a aula, para a sala de aula, e nós, professores, a gente ignorava totalmente, enfim, a verdade é que a gente não queria saber, e, quer dizer, a gente sabia quem era por alto, mas não, né, não dava muita bola. E a gente vê o poder que isso tem, né, nesses últimos anos, assim. Então, a minha questão é mais em direção à história da participação dos militares na história da República Brasileira. Eu acho até que não só da alta oficialidade, como da baixa também, que às vezes a gente esquece e tem perfis bem diferentes. E eu queria saber, um último exemplo também, na Feira do Livro, eu lembro uma vez, acho que foi em 2012, não lembro, que tinha um stand da Bibliex, e a produção deles enorme, né, sobre não só sobre o período da ditadura militar, com entrevistas com militares que participaram, enfim, obviamente no sentido muito positivo da ditadura, mas de toda a história militar brasileira, que a gente completamente ignora dentro da academia. Eu, pelo menos, ignorei durante a minha formação. E eu queria saber, então, como que o senhor vê, por um lado, a presença dos militares nessa longa duração da história da República Brasileira, e, por outro lado, se o senhor acha que é capaz haver pontos de diálogo entre essas duas historiografias, uma que é produzida dentro da universidade, que tem esse caráter crítico, e uma que é produzida dentro de um ambiente militar para os militares, né? Se isso é possível ou não.
Olha, é muito difícil, viu? É muito difícil que haja esse diálogo, né? Por razões mais ou menos evidentes, né? Porque eles não querem esse diálogo. Embora eu deva dizer para você que no campo dos estudos sobre defesa, eu conheci muitos militares interessantes que procuravam modernizar esses estudos. Quando eu passei 7 anos na coordenação da área de História na CAPES, 7 ou 8, sei lá. E durante esse período houve uma aproximação dos militares à CAPES no sentido de configurar um campo de estudos de pós-graduação na área da defesa. Gente muito interessante. Agora, quem faz análise histórica é diferente, né? História militar fazendo análise histórica é uma coisa bastante amadora, bastante problemática, com muita deficiência. Isso não, e, portanto, o diálogo é difícil. Agora, isso não significa que nós, historiadores, possamos desconhecer essa tradição. Eu acompanho, por exemplo, para citar um caso bem menor, né? Eu acompanho a trajetória do Jair Bolsonaro desde há 30 anos. Por quê? Porque não por prazer, evidentemente, mas porque é uma obrigação profissional ver a expressão desse tipo de perfil militar que é tão comum na história brasileira, na história dos militares brasileiros, associado ao autoritarismo, associado aos preconceitos e com uma vontade de intervenção na cena política, tudo isso que a gente conhece, e, portanto, é preciso acompanhar essas pessoas. Acompanho muito, por exemplo, as polícias militares. Embora eu não as estude, eu temo que as polícias militares, as corporações estaduais, sejam um risco muito maior para a democracia do que as próprias forças armadas, né? Como as pessoas falam hoje em dia, que os generais da ala militar, sei lá o quê, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu acho que não. Acho que se houver, por exemplo, uma decisão desfavorável ao Bolsonaro pela Justiça ou pelo Congresso Nacional, o risco maior estará na reação, eventuais rebeliões das polícias militares. Então, esse tipo de realidade a gente precisa acompanhar. A tradição de intervenção dos militares na política brasileira, ela vem desde a proclamação da República, e isso vinha também, é outra singularidade da fase atual, isso vinha sendo mais ou menos controlado, por exemplo, com a criação do Ministério da Defesa, por exemplo, com a discussão da política nacional de defesa na época do Jobim, mas agora, com o governo Bolsonaro, tem havido esse sacolejo, vamos dizer assim, que eu espero que seja passageiro, nesse distanciamento. Infelizmente, no Brasil, como eu já disse em outros lugares, não houve a constituição de uma proeminência simbólica do poder civil. Esse é o nosso problema. Problema sério que, inclusive, está expresso no tal artigo 142 da Constituição. Nós não temos ainda uma segurança grande sobre essa proeminência simbólica. E, portanto, a todo momento, quando há um evento qualquer, uma crise qualquer, tem esse temor, né, que talvez seja exagerado, não sei, em relação aos militares. Eu creio que não é exatamente esse o maior perigo, mas certamente a gente não tem, pelas razões conhecidas, a proeminência simbólica do poder civil. Digo simbólica porque, evidentemente, os militares têm armas, mas não se cogita em países outros que os militares possam sair por aí ditando normas e regras da democracia. Essa é talvez uma das maiores fragilidades que a gente tem, o que não significa uma fragilidade inerente, imanente, insuperável, mas é um problema que tem uma perspectiva histórica muito grande e que deve e pode ser superado. Paulo, para fechar o segundo bloco. Não, então, na verdade, eu queria voltar num artigo que você escreveu, agora já não me lembro quando, 2008 talvez,
e que causou uma certa polêmica, mais um desses, e essa sensação da orientação, né, enfim, de passar, sei lá, mais de 10 anos, né, já nem me lembro mais a quantidade de tempo, sendo orientado por você, e aí acaba que as pessoas vêm tomar satisfação com os orientandos, né? Em várias ocasiões eu me vi falando, tipo, vai falar com ele, não tem nada a ver com isso, assim. Não fui eu que disse. Mas com relação àquele artigo que você fala sobre a questão da frustração, né? E aí tem a questão do Holocausto como índice, né, o índice interpretativo de todos os eventos traumáticos do século XX, as ditaduras, e mais especificamente as ditaduras da América Latina, e você propõe, para o caso do Brasil, de que a noção de frustração seria mais adequada para compreender o caso brasileiro. E aí eu queria que você, se você puder falar um pouco sobre isso, e também como entra a violência, né? Porque até entre a gente, na hora de falar, de elaborar a questão, surgiu um pouco essa controvérsia, de que se você estava dizendo que a violência não é a chave de compreensão, ou se a violência deveria ser interpretada de uma outra maneira pelo fato dela ser, não ser tão explícita, né? Ser uma violência praticada de forma subjacente, ao contrário do que foi na Argentina, por exemplo, em que sempre foi muito mais explícita. Então é uma questão mais no sentido de explorar essa temática. Exatamente. No caso do Brasil, isso tem a ver, inclusive, com as críticas que eu fiz à Comissão Nacional da Verdade. Aliás, é horrível esse negócio dos orientandos sofrerem com as coisas que eu disse, que eu digo. Eu sinto muito, mas enfim. Mas tem a ver, eu ia dizendo, com as críticas que eu fazia à Comissão Nacional da Verdade, talvez sirvam para explicar um pouco essa questão, que é o seguinte, da violência. E é o seguinte, a Comissão Nacional da Verdade, como vocês sabem, no Brasil, optou por fazer a análise das chamadas graves violações de direitos humanos, o que a levou a estudar aqueles velhos casos emblemáticos que todo mundo já está careca de conhecer, não vou citar os nomes, mas, enfim, o assassinato de fulano, a morte de Beltrano, a prisão de não sei quem, enfim, o 1968, blá, blá, blá. E a crítica que eu fazia é o seguinte, a comissão está perdendo a oportunidade de mostrar para a sociedade brasileira o quanto ela foi atingida, muitas vezes, sem saber. Essa é uma forma de violência que não está marcada pela tortura, pelo assassinato, mas que é de uma brutalidade tamanha, foi de uma brutalidade tamanha. A constituição de um sistema de espionagem nacional incrivelmente amplo, né? A constituição de um tribunal de exceção, a constituição de um aparato com pretensões doutrinárias, não importa que tenha fracassado ou não, mas um aparato doutrinário milionário com investimento na educação moral e cívica, com investimento na propaganda. Então, todos esses mecanismos, eles deveriam ter sido exibidos publicamente para a sociedade brasileira, inclusive por meio da vasta documentação que mostra que centenas de pessoas foram vítimas da espionagem e nunca souberam e nem sabem até hoje. Então, esse é o aspecto que eu quis distinguir quando eu falava da diferença da violência, por exemplo, da Argentina, do Chile, para a violência brasileira. Então, se trata aí de uma distinção de patamar de violência. É claro que houve tortura, é claro que houve também assassinatos, mas houve essa outra dimensão que explica muito da contemporaneidade, da memória brasileira que se constituiu em relação à ditadura e que não é uma memória traumática, como no caso da Argentina. E, portanto, ela é marcada, como eu disse, pelo menos no ambiente da esquerda, pelo aspecto da frustração.
De modo que a frustração, como eu já falei, que não houve ruptura, que não houve julgamentos militares. Mas aqui não houve a constituição de uma memória traumática. E as pessoas no Brasil ficam, mas por que a esquerda no Brasil? Mas por que não tem julgamento? Por que tem a lei da anistia perdoando os torturadores? Bem, é por isso, porque aqui foi tudo encoberto durante a ditadura militar, pela censura, pela propaganda, e quando nós tivemos a oportunidade de desvelar essa complexidade repressiva, autoritária e violenta, nós optamos por ficar no discurso heróico da luta armada como resistência e no conflito entre repressão e luta armada como sendo o grande fenômeno da ditadura. Não foi. Então, é isso que eu chamo de... ou melhor dizendo, é isso que eu menciono nesse artigo em relação à violência como marca de outros regimes, e no caso do Brasil, não. Esse artigo tem a ver justamente com uma certa recepção teórica do debate de Dominique Lacapra, de Huyssen, Rousseau e outros, que Beatriz, a nossa colega argentina, agora o nome escapa, que chamam a atenção para uma certa unidade, uma certa homogeneidade dos fenômenos traumáticos do século XX, Holocausto, mas também Apartheid, mas também as ditaduras militares latino-americanas, como sendo passíveis de leitura pela chave da violência. O que eu quis mostrar é que, bom, não é exatamente assim, há diferenças, há especificidades. No caso do Brasil, tem essa especificidade. Beatriz sabe, lembrei. Bom, a gente fecha com isso o segundo bloco, que era o combinado, mas a gente ainda tem um tempinho, então eu queria perguntar se eu posso fazer uma última pergunta dupla aqui. Pode explorar, que vocês estão pagando tão bem que à disposição. Eu queria te perguntar, professor, sobre, enfim, eu queria um panorama seu sobre como você encara a produção historiográfica atual sobre a ditadura. Assim. O que essa produção aí, que tem sido feita desde aquele contexto ali de atuação das comissões da verdade, do cinquentenário do golpe, o que ela tem trazido de avanços mais interessantes, na sua opinião? Quais são as lacunas dessa produção? O que os historiadores não têm dado tanta atenção? E, colocando um ingrediente extra na pergunta, como você acha que os historiadores podem ou devem atuar no debate público pensando nessa questão tão premente atual que é o negacionismo sobre a ditadura ou a profusão de visões de apologia à ditadura? Qual pode ser o nosso papel nesse debate? Eu acho que tem que ter distanciamento. Você sabe que eu fui chamado lá na Câmara dos Deputados para falar sobre um projeto de criminalização sobre a ditadura militar. Acho que eles me chamaram até porque o grupo mais à esquerda provavelmente supunham que eu fosse defender isso. E eu fui contra. A minha posição foi contrária, acho que causou um certo mal-estar. Porque as pessoas têm o direito de dizer o que quiserem. Inclusive idiotices, inclusive tolices, afirmações infundadas. Não é crime pensar e ter opiniões e expressá-las, desde que isso não agrida a honorabilidade de outras pessoas, enfim, desde que não se caracterize como crime de difamação e calúnia. Então, durante anos eu fiz esse debate com alunos de primeiro grau, sobretudo, pedindo a eles que voltassem para casa e perguntassem aos pais ou avós o que achavam da época da ditadura, e frequentemente a maioria voltava dizendo que os pais e avós julgavam que era uma época melhor. Eu vou fazer o que com isso? Né? Criminalizar? Então, a distinção entre criminalização e apologia, ela é muito fronteiriça, ela é muito difícil e, por vezes, dá margem a
excessos, né? Excessos, por exemplo, tentativa de legislar sobre isso me parece uma coisa equivocada. Agora, o único caminho que nós teríamos seria, no nosso caso, quando eu digo nós mesmos, né? Aqui nós, historiadores, professores, é o de investir numa educação de mais qualidade e também em pesquisas sólidas. Eu acho que isso é o que a gente... E aí, respondendo a tua primeira pergunta, eu acho que esse é o nosso papel. Inclusive sem ilusões, porque frequentemente a gente aponta uma infinidade de evidências em relação a alguma coisa e as pessoas não mudam de opinião. Então, esse, inclusive, é um fenômeno a ser estudado, é um objeto da história, e não algo contra o qual nós tenhamos de lutar, a não ser na esfera política, como cidadãos, que todos somos. Mas, do ponto de vista do perfil do historiador, do professor, é investir na educação, investir na pesquisa documental. Eu acho que isso tem sido feito e é talvez a grande característica das pesquisas mais relevantes sobre a ditadura militar nos últimos, sei lá, 10 anos ou um pouco mais, esse investimento na documentação, que ainda é muito desconhecido, muito desconhecido. Eu tenho passado os meus dias, esses de quarentena, foram ótimos para mim. Eu pude avançar muito na pesquisa sobre os áudios das sessões do Superior Tribunal Militar, e é um acervo assim, monumental, né, que tem essa vivacidade de você poder ouvir a voz daquelas pessoas, daqueles militares, julgando lá o serviço, e, portanto, tem muitos outros acervos que não são conhecidos. Ontem eu dei uma entrevista para o RJTV, em função desse aniversário da UFRJ, né, eles vão fazer alguns telejornais falando sobre o UFRJ. Eu falava, então, sobre o massacre da Praia Vermelha. E para me preparar, assim, que eu sou muito obcecado com me preparar para essas entrevistas, eu fiz um levantamento rápido de documentos e vi coisas que eu não tinha visto sobre o massacre da Praia Vermelha, sobre o movimento estudantil em 1966. Então, tem muita coisa ainda nessa documentação. Se eu pudesse aconselhar, eu diria que esse viés de pesquisa, que já é muito sólido, muito significativo, com trabalhos muito bons, de alto nível, não vou citar nomes, Paulo César, é que deve ser desenvolvido. Bom, acho que com isso a gente está encerrando. Não sei se alguém ainda quer pegar a palavra e fazer uma última pergunta, talvez. Eu queria só, para encerrar, falando em pesquisas sólidas, você, além desses atuais projetos que você acabou de comentar, você poderia falar um pouquinho mais sobre, talvez, futuros projetos, ou, enfim, a um prazo assim um pouco maior, quais seriam as suas futuras áreas de pesquisa? Posso. Eu estou justamente fazendo um projeto que vai demorar ainda alguns anos. Eu cada vez avalio, eu primeiro pensava assim, não, em 2 anos eu faço isso, depois 3, 4, hoje estou pensando em 5 anos, ou seja, eu vou morrer e não vou acabar de fazer essa pesquisa, que é exatamente um livro intitulado A Utopia Autoritária Brasileira. E é uma coisa assim de uma pretensão enorme, e que eu acho que não vai dar certo, mas enfim, eu estou tentando analisar diversos aspectos dessa trajetória autoritária da história republicana em função da noção de estado de exceção. Minha tela está meio enlouquecida, só um momento. Em função da noção de estado de exceção, e tenho descoberto coisas incríveis, né? Desde a Primeira República até hoje em dia, todos esses exemplos digamos assim, de recurso à excepcionalidade
constitucional. Então, é claro que eu também analiso o período da ditadura militar, até para discutir o marco institucional da ditadura. Por que foram tantas constituições? Por que foram tantas possibilidades de articulação entre as leis excepcionais, como eles próprios falavam, os atos institucionais, e a permanência de uma Constituição sempre desejada? Foram inúmeras constituições. E também, no meio desse bolo todo, eu estou fazendo 2 pesquisas de acervos documentais muito grandes. Um é esse, os áudios das sessões de julgamento do Superior Tribunal Militar. Por quê? Porque ali você tinha exatamente o confronto entre obedecer à Constituição ou obedecer aos atos institucionais, esse confronto entre excepcionalidade e uma suposta constitucionalidade. E outra coisa que é absolutamente distante, aparentemente, né? Quando eu falo para os colegas, eles falam, bom, você enlouqueceu completamente, são as atas do Conselho Monetário Nacional. Porque no Conselho Monetário Nacional ficava ali, no período do Delfim Neto, né, o nosso querido Delfim Neto, que está vivo ali ainda hoje. No período do Delfim Neto ficava ali o Conselho Monetário Nacional, presidido por ele, com o empresário do setor de têxtil, empresário do setor de não sei o quê, empresário do setor não sei o quê, decidindo o que fazer com o nosso dinheiro. Então, é a própria versão autoritária no campo da economia, e essas atas também foram uma novela para conseguir tudo isso. Então, eu estou fazendo uma série de abordagens de aspectos autoritários da tradição da história política brasileira, e não sei ainda muito bem como é que isso vai se concluir, mas é o que eu tenho feito. Bom, sem dúvida nenhuma, a gente fica ansioso pelo resultado dessas pesquisas, e queria te agradecer muito, professor Carlos Fico, por ter, enfim, dado essa entrevista, essa conversa aqui para a gente, nesse formato que a gente inaugurou hoje no História em Quarentena, e acho que funcionou muito bem. Agradecer a todas e todos que estão assistindo a gente. Lembrar que o História em Quarentena é um projeto coordenado aqui por nós que tocamos essa entrevista hoje, né? Carlos Benites, Melanie Tuluati, Natália Guerelos, Paulo César Gomes, eu, Lucas Pedretti, e a Mariana Menezes, que não participou. Enfim, lembrar a todo mundo também que vocês podem seguir o História em Quarentena nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, e no nosso site também, onde tem todos os vídeos antigos, www.historiaemquarentena.com. E acho que com isso a gente encerra esse início de semana que pretende, enfim, que promete. É uma semana para discutir a ditadura brasileira, um tema que, sem dúvida nenhuma, está mais atual do que nunca, e acho que essa entrevista de segunda-feira inaugurou muito bem essa semana. A gente espera que todos sigam aí acompanhando a programação. E obrigado de novo, professor Carlos Fico. Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer.